Olá, amigos. Prazer revê-los. Que esteja tudo correndo bem na vida de vocês. Inicialmente, muito obrigada pela atenção e eu peço que compartilhe esse vídeo, que dê um like, porque é uma forma desses conhecimentos chegar cada vez mais longe. Porque, meu ponto de vista é apenas um ponto, mas é muito importante para educadores, qualquer tipo de educadores, formais ou não, conhecer esses fundamentos que nós estamos abordando desde o ano passado, desde o ano retrasado, me parece. Agora já me perdi no tempo. Porque nós temos que entregar uma geração aí mais lúcida, mais voltada ao ser mesmo e aos seres outros que não os adâmicos e aos seres outros que não apenas o aqui do planeta Terra. Então a intenção desse curso, ele já está tudo formatado em livro, está na fase de revisão da língua, está pronto também, porque eu enxergo esse livro como uma ferramenta de vocês desenvolverem essa necessidade básica para os tempos que aqui vão. Porque sem uma reforma drástica, interior da educação individual de cada um, nós não chegaremos melhores daqui a 20 anos, não. Então vamos lá. Nós estamos estudando o livro de Osmar Barbosa, chamado Acordei no Umbral. Nós comentamos na reunião passada, na nossa fala passada aqui, sobre Elias, que na verdade nós pegamos a reencarnação desse Elias, que é um nome fictício, ele não quer se dar a conhecer, quando ele foi prefeito em Roma, que ele teve uma filha que estava já praticamente agonizando, curada por Lucas, o qual ele ficou conhecendo porque Lucas o procurou no palácio pedindo ordem de entrar até na cela de Paulo, porque Lucas queria entrevistar e escrever algumas cartas, que Paulo nessa época escrevia célebres cartas. Ele concedeu e, conversando com o rapaz, Lucas era muito moço nessa época, ele percebeu que era um grego, que conhecia também Paulo, e já os cristãos estavam sendo sacrificados em Roma, anos 70, e ele quis saber quem era Paulo. Aí o Lucas escreveu, bom, Lucas disse, eu tenho que me identificar, sou médico, sou grego, e sou discípulo de Jesus. E aí o prefeito ficou muito espantado, falou, como que ele vai dizer para mim que é discípulo de Jesus, se nós estamos condenando à morte, e morte cruel, os discípulos desse Jesus. E Lucas acrescentou os milagres de Jesus, os milagres do próprio Paulo. Aí ele, que estava com a filhinha agonizante, a menina tinha seus 11 anos, foi uma esperança, porque estava sob o regime do Nero, e esse Elias, na época que nós comentamos, na reunião que se passou, proporcionou os melhores tratamentos para essa menina doente, filha desse prefeito, porque ele era um profissional muito dedicado e de muita confiança do Nero. Apesar que o Nero, né, quem estudou fundamente a biografia do Nero, ele não demonstrava sentimentos, não, que não fossem assim ligados à crueldade, mas não estou julgando. Estou repassando essa informação porque é o que a história conta. Tá, mas deixando isso de lado, ele permitiu que Lucas fosse até Paulo e que voltasse com Paulo para ver a menina. E assim aconteceu, eles impuseram as mãos de cura que tinham sobre a menina, e dali 2 horas ela despertou, respirando melhor. Dali mais à noite ela quis na alimentação, e dali por diante ela ficou boa. E o fim de Paulo, através desse próprio pai, foi a decapitação em uma das colinas de Roma, por ordem de Nero, sentença de morte que ele coordenou. Então hoje nós vamos pegar esse Elias numa reencarnação bem posterior. Claro que ele teve outros nesse interregno, nesse espaço,
mas nós vamos pegar aqui marcou demais ele. E desde essa época que ele teve a cura da filha, ele ficou muito impressionado com o processo de cura que ele não entendia, que ele achava que era invisível, que era dons mágicos. E depois que ele saiu do umbral grosso, porque ele desencarnou em Pompeia, quando o Vesúvio explodiu, quando ele teve condições de ir para uma colônia, porque as colônias são, vamos dizer assim, hospitais, cidadelas, vilas, que tem tudo quanto é departamento, inclusive biblioteca. As colônias costumam ter bibliotecas bem especializadas, e ele teve oportunidade de estudar ali os processos de cura. E, no além nesses estudos, ele ficou também muito impressionado com a cura através das plantas. Bom, ele e os mentores dele planejaram uma outra reencarnação, tudo isso passado muitos séculos, viu, gente? Porque ninguém reencarna assim de repente. Agora é que está começando a acelerar isso. Antes não era assim. Tinha que esperar mudar as condições da Terra para oferecer novas experiências, porque cada vida que se tem, que se recomeça, a vida material, porque a vida sempre existe e existirá. Cada materialidade nossa densa no corpo requer assim mudanças drásticas de situação para que a gente tenha novas experiências, novas lições a aprender. Então, o que foi planejado com o consentimento dele? Porque sempre que possível, o planejamento reencarnatório é feito com a participação do próprio interessado, daqueles que o receberão, como filho, como parente, até dos amigos. Programado o grupo, que um dia ou outro esse grupo vai se cruzar, os grupos se cruzarão, mesmo que forem contatos mais rápidos. Aí o que foi proposto para ele, acordado com ele e aceito por ele? Ele seria nascido na África no século XIX como escravo. Ele aceitou. Aí ele sofreu todo aquele êxodo, aquela brutalidade que foi a escravização. Ele veio junto com a família, mas a chegar no porto de Recife, que foi a primeira parada, ele já foi separado da família e chorou demais, se desesperou demais, mas ele acabou sendo trazido para o mercado do estado de São Paulo, o mercado negreiro, e foi comprado por um fazendeiro de café. Então ele foi para essa fazenda muito contra gosto, ele tinha 9 anos de idade, tentando fugir, apanhando demais, castigado demais. Chegou na fazenda, ninguém entendeu porque não tinha explicação do porquê anterior. Esse homem comprou um escravo tão novo, tão inquieto, tão inconformado, mas fazia parte do planejamento kármico. Aí ele conta que ele foi levado para dentro da casa grande para ser apresentado à senhora, arrastado pelas orelhas, porque ele não queria dar mais nenhum passo. Aí ele até escreve o diálogo, ela disse: fulano, referindo seu marido, por que você comprou esse escravo? O que vai me servir esse escravo? Ele falou: ele vai ficar aqui, trabalhando aqui dentro da casa, ele tem muita serventia, ele pode tratar dos animais, buscar água, levar recado. Ela, então que seja, né? Porque, como sempre, não sei se agora ainda é assim, a palavra do chefe da casa era lei de vida e morte. Tá. Aí ele foi crescendo, ele encontrou dentro da senzala 2 pessoas que trabalhavam com ervas para curar e também para envenenar. Porque a escravização não foi tranquila. Essa visão que o escravo era conformado e submisso, não. Quem detinha o conhecimento médico num tempo até muito anterior a isso que eu estou dizendo, que é o século XIX, em certas partes da África, não estou me referindo ao Egito, não, mas eu não vou aqui comentar sobre a história da África, se bem que eu gostaria muito de fazer. Se vocês se interessarem, é só me mandarem uma mensagem que eu farei. Havia, sim,
culturas especializadas em cirurgia com anestésico. Esses conhecimentos se perderam porque a história sempre foi contada pelo dominador e porque esses conhecimentos eram passados verbalmente. Então tinha lá a avó Teresa, escravizada na senzala, que cuidava dele como mãe, e ela tinha um laboratório de ervas escondido num canto lá da senzala. E ela tratava os escravos que apanhavam muito, com o que ela preparava os bálsamos, as pomadas, as poções, as loções e outros tipos de enfermidade. Aí esse menino cresceu até os 13 anos junto com a única filha do dono da fazenda, que nada mais nada menos era a menina doente do tempo de Roma, e o dono da fazenda era um também componente da casa senhorial do tempo de Roma. Adoeceu de repente. Vieram vários médicos de tudo quanto é parte a examinar a menina, prescrever, nada teve jeito. A menina foi cada vez enfermando mais, cada vez definhando mais. E ele ficava muito triste porque cresceram juntos, brincavam juntos, apesar de escondidos, mas na maior camaradagem. Aí ele, numa noite, ele falou para a avó Teresa, olha, vamos lá. Falou, não posso entrar lá dentro, eles não gostam. Falou, a gente pula a janela. Ela falou, você pula, mas como é que eu vou pular a janela? Idosa. E falou, de um jeito de abrir. A avó Teresa abriu, viu a menina, voltar para a senzala, deu um pequeno frasco para ele e falou, olha, amanhã você não precisa pôr em comida nenhuma, põe só num canto do quarto, que vai fazer efeito. Ele falou, mas se ela não vai tomar, não vou passar no corpo dela, como é que vai fazer efeito? Ela falou, é muito cedo para te explicar. Ela queria dizer que o remédio tinha uma energia muito forte de cura. E assim foi feito. E é interessante também que a cozinheira trabalhava junto com essa avó Teresa e colocava todo dia no arroz que a família se alimentava um remédio que era um tipo de tranquilizante para que eles não fossem tão severos e ruins para com os escravos. Tá? Só que nesse ponto da história já havia dentro da Casa Grande, tratando a moça, um médico estranho que chegou distante. E ele ficou surpreendido porque a moça melhorava aos olhos vistos, mas estacionou. Só que aquela movimentação daquele negrinho dentro da casa não soava bem, porque era um médico também escravagista e muito menos acreditando em poder curativo de ervas, essas coisas. Consequência, ele começou a vigiar o adolescente escravo e viu ele colocando nos cantinhos do quarto da moça uma substância. Aí ele entrou com outra medicação, porque ele tinha conhecimento e falou assim, alguma coisa aqui eu preciso ver, porque eu não posso perder esse emprego aqui, essas quantias ricas que eu estou recebendo, para um escravo. Aí ele descobriu, inclusive, que na comida de todos era colocado um calmante, como se fosse um calmante, era alguma coisa que ligava ao plano superior, mas ele era colocado no arroz, ele não comia arroz. Então ele não estava sob o efeito dessa, vamos chamar assim, dessa poção mágica. E ele começou a usar outros tipos de remédio com a moça, com a adolescente também. Essa moça começou a entrar de novo em crise e estava praticamente agonizante. Quando ele conseguiu permissão que a avó Teresa visse a menina, só que a patroa, assim, a dona deles falou, o que vai ser feito? A avó Teresa falou, é um benzimento do meu povo, mas se a senhora não quiser, eu não faço. Mas mãe é mãe, né? Ela falou, vamos fazer. Aí foi feito essa oração, essa imposição de mão, a moça deu uma significativa melhora,
Mas lá na senzala à noite, ela falou pro adolescente escravo: a doença dela não é de hoje, a doença dela ela está sob fortes energias negativas, falou o nome, né, que ela estava possuída de energias negativas por problemas de outras vidas que ela não sabia agir nesse caso, ela agia só no corpo material, não no corpo espiritual. Mas que em tal fazenda ali vizinha, tinha um escravo que dominava essas artes de exorcismo, essas coisas, mas que só podia entrar também escondido, que ela não sabia como. Eu falava, mas eu vou fazer isso, eu não vou deixar minha amiga morrer. Aí numa noite ele fugiu, ele foi para essa outra fazenda, conseguiu poções para realmente pôr na cama da moça, e essa poção ia facilitar para esse escravizado que dominava as artes mágicas a retirada das energias dos obsessores, dos demônios, é tudo uma coisa só. Varia apenas do ponto de vista em que se está comentando da vida daquela moça, porque realmente já não precisava ela passar por tudo aquilo ali, ela precisava ter uma outra chance. Isso foi feito, a moça ficou curada. Como a fazenda era longe, quando o jovem escravizado, que era amigo da doentinha, chegou na fazenda, o patrão, o médico e o feitor já estavam esperando por ele. E o que foi feito? Ele foi colocado num tronco, acusado de feitiçaria, de envenenamento, de superstição, de tudo que não se entendia e que não era verdade, porque na verdade ele sempre foi ligado à arte de curar. Era o karma que ele desenvolveu lá em Roma Antiga, que ele perseguiu para o resto da vida. Aí ninguém contou, o homem queria saber, e aonde que estão essas plantas, esses remédios? Ninguém falou. Aí o fazendeiro falou, se ninguém falar, eu vou pegar a avó Teresa, vou chicotear até matar. Aí quando ele viu aqui, ele falou, não precisa fazer isso, não faz isso, sou eu. Eu aprendi isso quando eu era criança. Sou eu. Então falou, então você vai pro tronco. Primeiro esfolaram, para depois começar a chicotear. Foi feita a maior das torturas, que não cabe a gente estar revivendo isso aqui. E ele realmente morreu. E a moça se salvou. Bom, os tempos voam. E ele reencarna com o mesmo... Vai para um grau grosso, porque ele desencarnou no maior ódio dos senhores, do traidor e do feitor. Passou uns tempos no umbral grosso, foi recuperado por espíritos amigos, foi para a colônia, foi para conselho de reencarnação, como todos nós vamos, já fomos, e decidiu que ele reencarnaria filho de fazendeiro, encontraria com a mesma moça, com a qual ele seria casado, e que se dedicaria à cura, porém uma cura oficial agora. Ele seria médico. E eles se encontraram numa universidade, que é até muito conhecida, em São Paulo, ela fazendo curso de Direito, ele de Medicina. Mas eles se casaram às escondidas, porque ele não era tão rico, nem tão importante quanto a família da noiva. E o pai os amaldiçoaram e começou a persegui-los de morte. Aí eles tiveram que parar curso, ir para o Rio de Janeiro, lá eles trabalharam em outra coisa até conseguir uma reserva de economia para realmente ela ser advogada e ele médico. E se passaram 10, 12 anos, eles estavam juntos, casados, com uma filha e muito felizes. E completamente esquecidos dos familiares que juraram vingança. Mas quem jura vingança é interessante, é tão mal. Eu acho assim, gente, que não esquece, aquilo não apaga. Já havia neto no meio, pois não é que um dia esse médico saindo do plantão, extenuado, tarde, madrugada, alguém salta na frente dele e pergunta, o senhor é um médico fulano de tal? Ele falou, sou. Então eu tenho esse presente
para o Senhor e o esfaqueou até a morte. E ele morrendo, ele viu o ex-sogro, o sogro. E viu também que esse sogro teria sido o médico na outra vida e mais alguns malvados que, nesse intervalo que eu estou comentando, ele teve a oportunidade de conhecer. Novamente ele foi dominado pelo ódio, pelo desespero, acabou no umbral, que é um lugar de muito sofrimento, que algumas religiões chamam de inferno, outros chamam de purgatório, o espírita chama de umbral. Sofreu demais lá, até que ele refez tudo, reviu também muitos erros que ele havia praticado entre essas vidas e se conscientizou que não cabe ninguém julgar a ninguém, mas melhorar a si próprio. Foi quando ele conseguiu ajuda para sair de lá e agora ele editou esse livro. Vale a pena ler, porque eu fiz um resumo do resumo do resumo e isso não é assim, elucidativo, né? Há passagens muito interessantes, lições de vidas mesmo. E eu fico por aqui. Se vocês quiserem, estou com vontade de começar agora um curso sobre Ayurvédica. Mas se houver aceitação, né? Porque é interessante a gente contar esses episódios que a gente vê, porque agora, tendo em vista a proximidade do ano 2057, 2030, essas pessoas que estão saindo, sendo resgatadas do umbral, elas estão dando várias mensagens, várias, sobre a importância do bem viver e sobre a lei matemática irrefutável do karma, que é a lei de causa e efeito. Plantou, colheu. A colheita pode vir menor, mas ela vem. E no bem também. Porque sempre que há luz, embora que seja de um fósforo, a luz domina a treva até um certo raio. Sejam muito felizes, porque eu sempre desejo a vocês que vocês andem como filhos da luz, que não são palavras minhas, mas de Paulo de Tarso. E aquele que anda, imprime sinais por onde passa. Que todos os nossos sinais, os nossos passos, sejam leves, solidários e compassivos. Até a próxima.